Bom, boa noite a todos, irmãos. Eu sou da Sociedade Espírita Chico Xavier de Ulha Negra. Estamos em visita à Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, na programação da UMI Bagé, e nessa feita nós estamos, né, sobre preces e irradiações, nas quinta-feira, dia 30 de 6 de 22. O, o, tema, o tema que nós vamos apresentar no Evangelho segundo o Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Caridade. Nesta sessão pública de preces e irradiações, vamos fazer uma reflexão apoiando-se no capítulo 15º, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, ressaltando a salvação e a evolução do espírito pela prática da caridade. Também, no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, os espíritos superiores esclarecem sobre o entendimento do verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta dos espíritos superiores foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, como nós verificamos aqui, a caridade, segundo nós é dito pelo Evangelho, é uma das principais atividades que nós desempenhamos, nós, como seres encarnados, para a nossa salvação do nosso espírito, a salvação da nossa alma. Kardec anota: o amor e a caridade são complemento da lei da justiça. Veja bem, amor e caridade são um complemento da lei da justiça. Pois amar o próximo e fazer todo o bem que nos deseja possível e que desejamos nos fosse feito. Tal é o sentido desta palavra de Jesus: amai-vos uns aos outros como nós mesmos, como os irmãos, como irmãos. Então, aqui também nós já estamos, né, mais uma vez chamando a atenção para a parte da caridade, de que nós nos amando o nosso próximo, que nós possamos fazer o bem ao nosso próximo, nós também estamos fazendo caridade. Caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange a todas as relações em que nós achamos como os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, sejam nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos nos perdoar. Indulgência é um perdão que nós fizemos dos nossos erros, das nossas atividades erradas. Então, nós pedimos perdão dos nossos erros. Né? E nós chama a atenção de não humilharmos os desafortunados, contrariando os que costumam se fazer. Então, é muito importante, quando nós formos fazer caridade, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos chama muita atenção nesse sentido, é que nunca nós humilharmos aquelas pessoas que, às vezes, até nós humilhamos na hora de fazer uma caridade, principalmente caridade física, nós, às vezes, humilhamos aquelas pessoas menos, né, menos afortunadas. Então, vamos fazer o contrário, vamos elevar esses irmãozinhos inferiores para que eles possam se sentir que aquela caridade que nós estamos fazendo é para fazer o bem para eles, sem trazer nenhuma humilhação. A caridade é condição para a felicidade futura, a única para a salvação, porque ela abrange todas as outras condições. Olha, veja, a caridade é condições para a felicidade futura. A única, né, para a salvação. Veja bem, caridade é a única para a salvação, tem que ficar na nossa mente, porque ela abrange todas as outras condições: humildade, brandura, benevolência, indulgência, justiça e etc.
Já o apóstolo Paulo, né, lá na Epístola dos Coríntios, ele disse assim, ó, ainda quando eu fosse, ainda como eu falasse todas as línguas dos homens, olha bem, ainda como eu falasse todas as línguas do mundo, e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze, que soa, e um símbolo de retina. Então, veja bem, nós chamamos a atenção aqui que é como um bronze, que nós tocamos o sino, mas ele logo ali o som se dissolve. Então, se nós não fizermos caridade, nós não podemos continuar a nossa vida de crescimento espiritual. Ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios, e se tivesse perfeita a ciência de todas as coisas, veja bem, se tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé, né? Ainda quando tivesse toda a fé possível, até do ponto de transportar montanha, aquela passagem de Jesus, onde diz que, né, disse aos seus apóstolos, se você tivesse a fé o tamanho do grão de mostarda, dizia para aquela montanha, transporte-se dali para lá, e ela se transportaria. Claro que é no sentido figurado, é para dar a dimensão, né, do nosso poder que nós temos através da mente. Mas, se não tiver caridade, nada sou. Olha bem, se não tiver caridade, nada sou. Até na fé. O apóstolo Paulo coloca assim, sem equívoco, a caridade acima de todas as outras virtudes, até da fé. Então, veja bem como é importante, né? A caridade. A caridade que nós façamos os nossos irmãos, amar os nossos irmãos, né? É importantíssimo para o nosso crescimento. Jesus sempre pregou a caridade. Ele foi o exemplo disso, né? Fazendo caridade. Caridade. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Olha bem, em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. São vestiduras diferentes, de uma virtude única, conjugando-se e completando-se num todo nobre e digno. Trata-se da caridade de pensamento. Falamos e agimos segundo os ensinamentos do Divino Mestre, no Evangelho, né? E a caridade que vivemos verdadeiramente nele é para que ele viva em nós. Então, nós podemos fazer caridade material, como nós falamos anteriormente, né? Ajudar uma pessoa que se encontra em dificuldade. Também nós podemos fazer caridade em pensamento. Mas como que fazer caridade em pensamento? É nós dirigir o pensamento a uma pessoa que se encontra em dificuldade, fazer uma prece, fazer uma prece, oração, né? E que essa prece possa fortalecer aquela pessoa que se encontra em dificuldade. Elevar o pensamento a essa pessoa que se encontra em dificuldade para que ele encontre um caminho, para que ele encontre, né, uma forma de sair daquela dificuldade que ele se encontra. Por isso, Jesus diz: amai os nossos inimigos. Por que nós temos que amar Amar no sentido figurado, é lógico. É nós pensarmos sempre positivamente também para os nossos amigos e, semelhantemente, também aos nossos inimigos. É claro que os nossos inimigos nós tratamos com uma certa distância, não tem a menor dúvida. Nós não podemos viver, né, vivenciar o dia a dia como, por exemplo, com um assassino. Mas podemos fazer, através do pé da prece, orações, podemos fazer força de pensamentos positivos para que esse irmão encontre a sua caminhada e procure melhorar a sua caminhada aqui na Terra. Isso também é caridade. Então, tem caridade física e caridade, né, também através dos pensamentos, a caridade moral. Bom, agradecemos a todos e encerramos levando em nossa mente esta mensagem. Querido e amado Jesus, quanta vez em nosso dia a dia não percebemos o irmão
que está ao nosso lado, necessitando de uma palavra, de um olhar, de uma prece ou de uma ação generosa. Isso é muito comum ocorrer com nós. Às vezes nós chegamos do emprego, cansados, entramos dentro de casa e aquelas pessoas que lá ficaram o dia inteiro nos esperando, nós entramos, sentamos e ficamos quietos. E às vezes até meio com a carga negativa e querendo, né, esbravejar de uma ou de outra forma. Então isso, né, é muito ruim. Então nós temos aquela pessoa que estava ali nos esperando, né? Estava, né, um olhar, não sei se nós chegaram, boa noite, bom dia, boa tarde, enfim. E como é que foi o dia? O meu dia foi assim, 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 quer dizer, aonde nós podemos fazer, né, uma ação generosa para que nós possamos interagir com aquela pessoa que se encontra também, né, em dificuldade nos esperando no nosso lar. Quantas vezes não percebemos que nosso próximo, mais próximo, anseia por um carinho, por uma atenção. Veja bem, quantas vezes nós não percebemos isso aí? Que aquela pessoa mais próxima, amigo, familiar, seja lá qual for, né, está com uma certa dificuldade e anseia, né, por um carinho, por uma atenção. Então, é aquilo que nós falamos anteriormente, é muito importante nós chegarmos com o espírito mais limpo dessas atividades externas da nossa carga que nós teremos diária através dos nossos empregos, das nossas atividades, e conseguimos, então, manter um diálogo com aquelas pessoas que estão bem mais próximas de nós, seja lá um amigo, seja lá o nosso. Bom, que conseguimos, querido Jesus, manter com esses esclarecimentos uma postura de alma caridosa. Olha aí. É uma postura. Então, eu chegar em casa, né, e manter um diálogo, manter uma boa ação e praticar uma boa ação na chegada do nosso lar ou com os meus amigos, veja bem, né, é uma postura de alma caridosa. E que ninguém é melhor ou pior, apenas somos diferentes. Então, irmão, nós encerramos, então, essa nossa participação, essa ligeira e curta participação, impressas em radiações aqui no Bezerra de Menezes, e deixamos, então, essa mensagem da importância da caridade que Jesus sempre nos colocou, né, em todas as partes do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele coloca sempre e deixa bem claro todos os benfeitores espirituais que escreveram, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos Superiores, eles sempre colocaram como a caridade quando sendo uma atividade muito importante para a nossa caminhada terrena. E que possamos, através de uma caridade, ou seja, de amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer tudo a outras pessoas que eu gostaria que fizesse para mim, né, para como forma de mantermos essa alma generosa, como diz aqui, essa alma generosa, né, a alma caridosa, que possamos, então, assim, levar hoje daqui um pouquinho mais de conhecimento dessa palavra tão importante que é a palavra caridade. Muito obrigado, irmãos, e que sejamos todos bem-vindos. Assim seja.